sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia. Encontra-se em consulta pública por um período de 30 dias, a contar do dia 26 de abril, a proposta de regulamento que visa fixar regras para o registro e ativação do cartão SIM e as condições para a identificação dos utilizadores das redes e serviços das comunicações eletrónicas. Para percebermos melhor o que estabelece esta proposta de regulamento, estaremos à conversa com a jurista Ailina Conceição, do Gabinete Jurídico na ARME. Mas antes, convidamos-lhe a assistir uma reportagem sobre os principais acontecimentos que marcaram a agenda informativa na ARME nos últimos 15 dias, com Carlos Sá Nogueira. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, enquanto entidade reguladora dos serviços postais, assinou no passado dia 4 de maio, nas suas instalações em Xandaréia, um convênio de qualidade de serviço postal universal com os Correios de Cabo Verde, que fixa e publica os parâmetros e níveis mínimos de qualidade de serviços associados à prestação do serviço postal universal, incluindo os serviços postais reservados e não reservados. Para o Presidente do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Rosa, é cada vez mais importante os serviços postais nos dias que correm, quanto mas não seja por causa do comércio eletrónico, apesar da diminuição logarítmica de números de correspondências com impactos negativos nas economias mundiais, numa altura em que mais de 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo fazem as suas compras online. A importância dos serviços postais ao nível nacional e ao nível mundial são cada vez maiores. Desde logo, devido, por exemplo, ao comércio eletrónico. Hoje, em 2021, mais de 2 mil milhões de pessoas fazem as suas compras online, utilizam o comércio eletrónico. Isso representa qualquer coisa como 18% do comércio a retalho à escala planetária. Se em 2019 14% do comércio a retalho era feito via comércio eletrónico, hoje nós vivemos numa realidade com um aumento para 18% do comércio a retalho a nível mundial a ter lugar utilizando os mecanismos do comércio eletrónico. A pandemia da Covid-19, que levou ao confinamento de mais de metade da população mundial, tem, segundo o PCA da ARME, contribuído para um aumento exponencial do comércio eletrónico, o que representa uma grande oportunidade para os serviços postais à escala planetária. A pandemia do Covid-19, que levou ao confinamento de mais de metade da população do nosso planeta, tem igualmente tido um impacto importante neste aumento exponencial do comércio eletrónico. E esse aumento abre novas e grandes oportunidades para os serviços postais à escala planetária. A importância dos serviços postais tem, de facto, se revelado cada vez maior nos dias que correm. E novas oportunidades surgem. Se olharmos hoje para o setor bancário, um dos maiores bancos em França é um banco postal. Um dos maiores bancos atualmente existentes na Suíça é um banco postal. Os serviços financeiros postais apresentam-se também como uma alternativa muito boa, muito importante para o setor postal, que se reveste de uma importância extrema nos dias que correm. Muitos países utilizam a rede das agências dos Correios para distribuição, por exemplo, dos serviços de governação eletrónica. Um exemplo paradigmático ao nível do nosso continente é o caso do Quênia, onde cidadãos podem pagar impostos nas estações dos Correios, podem renovar os seus passaportes nas estações dos Correios e podem interagir com a própria administração pública através das estações dos Correios, usando os serviços de governação eletrónica disponibilizados.
Daí que, garante Barreto, a ARME, enquanto entidade reguladora do setor postal, está profundamente comprometida com a sustentabilidade dos operadores, sem esquecer a defesa dos legítimos interesses dos consumidores, numa altura em que a qualidade do serviço postal põe-se com maior acuidade. A ARME, enquanto reguladora do setor postal em Cabo Verde, está profundamente comprometida com a sustentabilidade dos nossos operadores, está também profundamente comprometida com a defesa firme dos direitos legítimos dos consumidores. E é neste âmbito e no quadro de várias discussões havidas com os Correios de Cabo Verde, estamos aqui hoje para assinar, e assinamos hoje, este convênio de qualidade dos serviços postais. O nosso objetivo é garantir uma excelente qualidade dos serviços postais que são prestados no nosso país. Neste convênio nós definimos 20 indicadores de qualidade, que vão desde o tempo que demora uma correspondência para chegar ao seu destino, até o tempo que o consumidor ou utilizador dos serviços postais tem de esperar numa fila para ser atendido. Por seu turno, o presidente do Conselho de Administração dos Correios de Cabo Verde, Isidoro Gomes, que alinha pelo mesmo diapasão do PCA da ARME, considera que com a assinatura deste convênio da qualidade de serviços postais, a instituição que dirige estará em condições de responder duas das grandes tendências do setor postal, que são justamente a digitalização do setor e a exigência dos cidadãos em ter mais e melhor qualidade de serviços prestados pelos Correios de Cabo Verde. Uma das três grandes tendências do setor postal é precisamente tem a ver com novas exigências dos cidadãos. E os Correios de Cabo Verde, ao avançar para este passo, ou seja, para a assinatura deste compromisso firme que tem a ver com o conjunto de indicadores de qualidade na prestação do serviço que faz a nível nacional, está de uma certa forma a cumprir ou a dar corpo a essa grande tendência. Mas a corporização dessas grandes tendências dentro dos Correios exigem várias intervenções a nível interno, a nível externo. Portanto, dentro dos Correios e fora dos Correios. Essas intervenções, que no fundo estão associadas às grandes reformas que já iniciamos, portanto, na empresa, tem associado também um programa muito robusto no concernente a investimentos, portanto, que a empresa carece. Investimentos a nível de recursos humanos. No ano 2020, no auge da pandemia, a empresa contratou mais de 600 de novos colaboradores, ou seja, há uma clara necessidade em se renovar o quadro pessoal da empresa, formá-los, reformatá-los, dá-los a dimensão digital, que muito se advoga. A reestruturação orgânica também exige um novo modelo de governança. Hoje a empresa tem uma nova estrutura orgânica, alinhada com aquilo que são as boas práticas dos governos corporativos a nível global. Exige investimento na modernização das suas infraestruturas. Para este ano prevê-se investir cerca de 150 mil contos na renovação das lojas dos Correios, na criação de novos canais, criação de novos sistemas e, acima de tudo, na criação aqui de um processo mais eficiente e mais rápido em toda a cadeia do ciclo produtivo postal. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia acaba de publicar o relatório de indicadores estatísticos do mercado das comunicações eletrónicas relativo ao quarto trimestre de 2020, com os dados da evolução e de indicadores referentes à taxa de penetração dos serviços de telefonia móvel e fixo, do serviço de internet e da televisão por assinatura e à evolução do tráfego de voz e de SMS na ótica dos mercados retalhistas. No seguimento desta reportagem, fiquem agora com um curto corredor de anúncios institucionais. Como fazer leitura correta da sua fatura de eletricidade? Pois, terem atenção a importantes informações, por exemplo, o número SIL, Código de Identificação Local, o número do consumidor, identificação do cliente e o local de consumo. Em destaque estão os valores a pagar
com a respectiva distribuição, entre outras. É importante ter atenção às mensagens que servem de alerta sobre as faturas em atraso e o comunicado de pré-aviso de corte. Encontre ainda as datas limite do seu pagamento. Arme por um consumo sustentável. Caro consumidor, antes de comprar a sua garrafa de gás butano, consulte a tabela mensal de preços fixada pela Arme. Não precisa acumular garrafas de gás em casa, colocando em perigo a segurança da sua família. O estoque de garrafas de gás no país é suficiente para o consumo nacional. Compre a sua garrafa de gás nos postos de combustíveis ou nos revendedores autorizados. Devolva as garrafas de gás vazias, evitando a sua ruptura no mercado. Caso tenha conhecimento de pessoas não autorizadas à revenda das garrafas de gás com preços elevados, denuncie às autoridades competentes. Arme por um consumo sustentável. Caro utilizador, use a internet de forma segura. Por isso, não abra links ou anexos estranhos recebidos via e-mail. Evite sites duvidosos e perfis falsos de figuras públicas. Separe e-mail pessoal do profissional nas compras online. Não utilize computadores de terceiros para acesso à sua conta. Nunca crie palavras-passe com dados pessoais. Limite a partilha de informações pessoais nas redes sociais. Altere a sua palavra-passe com frequência. Arme por um consumo sustentável. Como anunciamos no início do programa, temos connosco a doutora Aileen Conceição, do Gabinete Jurídico na Arme, a quem saudamos e agradecemos a sua disponibilidade para ajudar-nos a perceber os termos da proposta do Regulamento de Registro e Ativação do Cartão SIM nas redes e serviços das comunicações eletrónicas. Olá, doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade. A Arme acaba de disponibilizar para consulta pública a proposta de regulamento de registro e ativação do cartão SIM, que permite, entre outros fins, cumprir um controle mais rigoroso de números de cartões SIM existentes no mercado de comunicações eletrónicas e quem são os utilizadores. A nossa primeira questão, doutora, no essencial, o que diz esta proposta de regulamento? Este regulamento fixa as regras de registro e ativação do cartão SIM e as condições de identificação dos utilizadores, por forma a ser criado uma base de dados de numeração, onde irá conter tantos dados e números associados aos respectivos utilizadores. Tem sido prática no nosso mercado a venda ambulante e distribuição gratuita de cartão SIM, o que não tem possibilitado aos operadores um controle rigoroso sobre os cartões SIM que são vendidos e nem ter uma base de dados com a identificação dos utilizadores do cartão SIM, o que pode possibilitar a adoção de práticas criminosas por pessoas que podem aproveitar desse anonimato e praticar atos ilegais. Com este regulamento, nós pretendemos proteger o cidadão contra a prática de atos ilegais, promover o uso responsável do cartão SIM, permitir que as autoridades judiciais e policiais possam identificar os infratores e ainda assegurar e incentivar a gestão de recursos de numeração. Doutora Aileen, e quais são, a nossa segunda questão, quais são os procedimentos para ativar e registar um cartão SIM? Bem, o utilizador terá que preencher um formulário que será disponibilizado pelo operador no ato da compra do cartão SIM ou através de uma plataforma digital. Irá haver formulário específico para pessoas singulares ou pessoas coletivas. Para além do formulário preenchido, o utilizador terá de apresentar um documento de identificação, que no caso de um cidadão nacional poderá ser ou o CNI, Cartão Nacional de Identificação de Identidade, ou carta de condução ou certidão de nascimento. No caso de um estrangeiro, terá que apresentar o passaporte ou o título de residência estrangeira. E no caso de pessoas coletivas, terá que apresentar a certidão comercial, o alvará do exercício de atividades quando aplicável e a declaração de atividade da pessoa coletiva. Tendo preenchido o formulário e munido do documento de identificação, o operador procederá à ativação do cartão SIM, que é uma responsabilidade exclusiva do operador, e posteriormente procederá ao registro do utilizador na sua base de dados.
Em conformidade com este regulamento, considera-se que um utilizador está registado a partir do momento que passar a constar na base de dados do operador. Neste caso também temos a figura dos agentes autorizados, que são entidades que são autorizadas pelos operadores para procederem à venda do cartão SIM. No caso de agentes autorizados, terão que submeter o formulário e o documento de identificação apresentado na compra do cartão SIM 24 horas, no prazo de 24 horas para o operador, para que este possa ativar o cartão SIM e, consequentemente, proceder o registro. Doutora, muito obrigada. E quem, neste caso, pode adquirir o cartão SIM nos termos desta proposta de regulamento? Podem adquirir cartão SIM pessoas singulares maiores de 16 anos, pessoas coletivas, representante legal ou tutores de utilizadores menores de 16 anos. Obrigada. Pode um potencial cliente fazer-se representar, neste caso, por outrem no ato do registro de ativação do cartão SIM? Sim, o registro pode ser efetuado em nome de outrem, desde que a pessoa esteja devidamente mandatado para o efeito pelo beneficiário titular do registro. A pessoa que vai efetuar o registro em nome de outrem deve proceder à sua identificação, assim como a identificação do beneficiário do registro, cabendo-lhe a inteira responsabilidade do registro. Então, neste caso, com este regulamento deixarão de existir a venda ambulante de cartões, que passam, neste caso, passam a existir, aliás, agentes comerciais autorizados. A nossa questão é, quem são esses agentes autorizados a comercializarem o cartão SIM? Conforme eu já tinha referido anteriormente, são entidades autorizadas pelos operadores para prestarem a venda de cartão SIM. Por exemplo, um estabelecimento comercial pode proceder à venda. Obrigada. E quais são os mecanismos que serão levados a cabo para fiscalizar, neste caso, a fiscalização de vendas previstos na proposta de regulamento? Bom, este regulamento também é extensível aos agentes autorizados e os operadores devem instruir aos agentes autorizados sobre o cumprimento do disposto no regulamento. De todo modo, o regulamento prevê que a autoridade reguladora tem competência para auditar e fiscalizar o processo de registro de cartão SIM, para além de uma competência que está prevista no próprio regime jurídico das comunicações eletrónicas. Obrigada pelas informações, doutora. O registro de ativação do cartão SIM pressupõe, desde logo, a recolha de dados pessoais dos clientes. Qual é a garantia neste caso? Qual é a garantia de proteção desses dados e privacidade dos clientes prevista nesta proposta de regulamento? Bem, os operadores devem adotar todas as medidas necessárias para a proteção, confidencialidade e integridade de proteção dos dados que são disponibilizados pelos operadores no processo de registro de cartão SIM, em conformidade com a legislação aplicável para a proteção de dados pessoais e privacidade. Para além disso, o próprio regime jurídico de comunicações eletrónicas prevê que os operadores, no exercício das suas atividades, devem garantir a proteção dos dados e das informações que são disponibilizadas pelos utilizadores em matéria específica de comunicações eletrónicas. O que demonstra que temos segurança e um marco legal apropriado para a proteção de dados e de informações dos utilizadores. Estamos mesmo na reta final da nossa entrevista. Com a entrada em vigor, doutora Aileen, deste regulamento, os operadores de comunicações eletrónicas devem informar aos utilizadores que têm 180 dias para proceder à atualização de dados e registro do seu cartão SIM. A nossa pergunta portanto, para nós concluirmos a nossa conversa, perguntava-lhe, nos termos desta proposta de regulamento, como é que vai ser todo este processo de informação e sensibilização dos respectivos utilizadores? Bom, a ideia é incitar uma campanha de comunicação por forma a dar segurança e confiança no processo de registro de cartão SIM. Serão enviados avisos através de SMS ou via e-mail, onde se vai alertar os utilizadores que têm um prazo para efetuar o registro do cartão SIM.
Os operadores devem notificar que dispõem de um prazo de 180 dias para proceder à atualização dos seus dados e proceder ao registro de cartão SIM. Decorridos 180 dias, serão emitido um aviso prévio aos utilizadores, informando que, em caso de não procederem à atualização dos dados ou proceder ao registro de cartão SIM, os serviços serão suspensos ou bloqueados. Decorridos 15 dias após o primeiro aviso, será emitido um segundo aviso com o mesmo teor, alertando desta possibilidade de suspensão e bloqueio dos serviços, caso não houver esse registro ou atualização dos dados. Decorrido 30 dias após o primeiro aviso, se o utilizador ainda assim não efetuar a atualização dos dados e registro, os serviços serão suspensos. Os serviços de móveis serão suspensos. Relativamente aos cartões que permanecem inativos, mais de 30 dias inativos, decorridos o prazo de 180 dias, que começa a contar a partir da data de entrada em vigor do regulamento, esses serão automaticamente bloqueados. Doutora Ailine, muito obrigada pela sua disponibilidade. Nós é que agradecemos. Para esta entrevista. E com esta conversa com a doutora Ailine Conceição, do Gabinete Jurídico na ARME, chegamos ao fim de mais um número do Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamos-lhe a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem, proteja-se a si e aos outros.